Bom, a gente já acabou de falar sobre a capacidade de condução de corrente, né, ou então o critério da praticidade. No final dessa explicação, a gente falou sobre harmônicas e a gente vai retomar esse assunto lá na frente, porque vocês vão entender porque a gente tem que entender que existem as harmônicas de tensão, tá? Mas vamos seguir. Limites de queda de tensão. Esse aí seria o próximo critério. O que quer dizer isso? Quando a gente vai na norma 5410, ela coloca algumas informações para a gente, que são os limites de queda de tensão que pode sofrer uma instalação elétrica considerando o ponto de entrega até a sua carga final, né? Então ele coloca quatro condições, né? Onde no caso de transformador próprio, a queda de tensão no máximo é de 7%, né? Quando você tem um fornecimento em tensão secundária no máximo 5%. Essa é exatamente a tabela da norma, né? E ele ainda faz uma nota, né, que em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%. Ou seja, quando você calcular a queda de tensão entre um quadro e a sua carga, né, que é o circuito terminal, a sua queda de tensão não pode ser superior a 4%. Mas vamos visualizar essa tabelinha de uma maneira melhor num desenho aqui, né? Então, referente aos casos A, B e D, o que quer dizer isso? Vamos lá. A sua fonte de alimentação ou é a sua subestação, ou é o seu transformador, ou você tem uma rede própria, né, um geradorzinho. Então, o que quer dizer? Você, no máximo, pode ter uma queda de tensão total de 7% até sua carga final. Então, daqui da entrada até chegar na sua carga final, você tem que ter no máximo 7% de queda de tensão. Quando a gente fala de circuito terminal, que é do quadro até a sua carga final, você não pode ter mais do que 4%. E o caso D, ele se refere a unidades de baixa tensão. Aqui nós estamos falando em alta tensão, né? Ou você tem uma subestação, um tráfego próprio, ou você tem um gerador, né? Então, nessas três condições, você tem que garantir no mínimo 7%. Mas quando vai para baixa tensão, você tem que ter no máximo, na sua instalação elétrica, uma tensão de 5%. Olha aqui. Do quadro geral, né, do medidor até a sua carguinha, você tem que ter no máximo 5%. E, claro, como a norma diz, entre o quadro e a sua carga, né, ele tem o seu circuito terminal, você pode ter no máximo 4% de queda de tensão. O que é que isso aí pode representar no seu sistema de baixa tensão? Você tem uma alimentação 380/220, então a sua carga aqui, a sua lâmpada, ela pode enxergar até 209 volts se você está falando em tensão fase neutro, né? Ou seja, você tem 220 volts na entrada e você sabe que com aquela tensão que você calculou, no máximo a sua carga vai estar submetida a 209 volts. O que é que a gente tem que tomar muito cuidado? A concessionária, ela tem uma margem para trabalhar com tensão, né? No caso de baixa tensão pode ir a no mínimo 202 volts, no máximo tem 220, acho que no máximo é 230, 232, eu não estou com esse número na cabeça. Mas enfim, a gente tem que tomar cuidado com a tensão mínima, porque se você projetou para que aquela tensão até seu ponto de entrega, até sua carga, for de 5%, se garantindo que a tensão da alimentação vai ser de 220 volts, e aí a concessionária, naquela sua instalação, ela coloca o mínimo dela, que é 202, quando você chegar na sua lâmpada lá, a tensão que vai estar no seu componente vai ser de 191 volts. E aí, a lâmpada vai funcionar com 191 volts? Então temos que tomar cuidado com esse detalhe, né? Apesar da norma dizer que tem que ter no máximo 5%, o projetista fizer o cálculo certo para que tenha no máximo 5%, a gente tem que levar em consideração também a tensão mínima, e talvez esse 5% não seja suficiente para que a sua carga funcione. Então temos que estar bem atento a essa questão. Como é que nós calculamos então a seção mínima do condutor? O Mamed ele nos dá umas equações simplificadas, né? Depois eu vou apresentar aqui a equação correta. Mas com a informação apenas da resistividade do condutor, no caso eu estou colocando aqui o condutor de cobre, né? E a distância dos componentes, né? A distância do circuito até sua carga e a corrente elétrica que está passando por ele, de acordo com a queda de tensão máxima que você determinar, você vai conseguir saber
qual seria a sua seção mínima do condutor para garantir que eu tivesse no máximo uma queda de tensão pré-definida. Vamos fazer um exemplo, né? Lembram do nosso... Isso aqui foi uma questão do dimensionamento do condutor pela ampacidade. Nós escolhemos um condutor de 10 mm² nessa condição. Eu tenho uma carga trifásica, o QTAD. Eu tenho o meu QDL, ele está alimentando o meu QTAD. E aí, de acordo com a carga instalada do meu QTAD, calculei a corrente, olhei lá a tabela da máxima capacidade de condução e escolhi o condutor de 10 mm. Mas e agora? Imaginem que eu acrescentei agora duas informações. A distância que eu tenho entre o QDL e o QTAD, e a queda máxima de tensão que eu posso ter. Estou definindo aqui que a tensão seria no máximo 4%. E agora? Se a distância entre os quadros é 50 metros e a queda de tensão admissível, máxima admissível é de 4%, o meu condutor escolhido ainda atende essa condição? Vamos calcular. Pelo critério da queda de tensão, a gente está falando aqui de uma carga trifásica, né? Então, usei aqui a equação da carga trifásica. A distância entre o componente é 50 metros. A corrente da carga é 53,2. A minha tensão entre fases é 380. E a queda de tensão máxima de 4%. Isso nos dá 5,41. Olhamos a nossa bitolas padronizadas, né? Então, para 5,41, a mais próxima superior é de 6 milímetros. Então, pelo critério da queda de tensão, no mínimo, o meu condutor tem que ter 6 milímetros. Pelo critério da ampacidade, o mínimo eu tenho que ter um de 10 milímetros. Portanto, eu vou escolher um condutor de 10 milímetros. Assim, o critério da ampacidade ainda está superando o meu critério da queda de tensão e o meu condutor mantém-se em 10 milímetros. Isso aí é um exemplo. Imaginem que a distância agora, ao invés de 50 metros, fosse de 100 metros. Com 100 metros, já muda a conta. A minha seção mínima do condutor seria de 10,83 milímetros para garantir 4% de queda de tensão. 10,83, você vai lá na tabela de bitolas padronizadas. Você sabe que acima de 10,83 só temos 16. Então, pelo critério da queda de tensão, a gente deveria escolher um de 16 milímetros, que seria superior ao condutor escolhido de 10 milímetros. Portanto, nessa condição, nessa distância, o meu critério de ampacidade deu o mínimo condutor de 10 milímetros. Porém, quando eu fui verificar a queda de tensão, eu percebi que o condutor de 10 milímetros não ia garantir que eu tivesse no máximo 4% de queda de tensão. Eu ia ter uma queda de tensão maior. Por causa disso, eu passei por uma bitola superior. Então, 10,83 seria a bitola mínima. Eu não tenho essa bitola padronizada. Quando eu for no mercado, não vou achar 10,83. A próxima vai ser 16. Então, eu vou usar nessa minha instalação, para essa condição de 100 metros, eu teria que escolher um condutor de 16 milímetros quadrados. Ainda falando sobre queda de tensão e sobre a equação, isso aqui é um cálculo simplificado, tá? Então, assim, ele é bem legal, ele é bem tranquilo, quando a seção do condutor está entre 1,5 mm² e até 25. Passou de 25 mm já fica difícil, ele já não bate certinho, já dá uma conta errada. Então, a gente tem que usar, de fato, a equação completa para o cálculo da queda de tensão. E qual é essa? Eu tenho agora que incluir a reatância dos condutores, né? Que eu não estava considerando a reatância aqui. Era como se eu tivesse uns condutores puramente resistivos, tá? Mas pela distância, pela bitola, a reatância, né, o X0 do meu condutor, ele começa a ser relevante. Então, para isso é um cálculo normal de queda de tensão. A queda de tensão vai ser... Eu vou ter aqui a impedância do meu condutor. Então, eu tenho um R cosseno X, um X seno X. É um R, um XL que eu tenho aqui. Eu vou considerar a distância. Vou multiplicar pela corrente. Então, corrente vezes a impedância vai dar a minha tensão. Então, eu tenho a minha tensão em cima da minha carga. E eu sei qual vai ser se eu dividir pela minha tensão
de linha, né, minha tensão da carga, eu vou ter o meu percentual de queda de tensão. Né? Eu estou fazendo basicamente isso, tá? Então, baseado nessa equação, nós fazemos o cálculo de fato de quanto é a queda de tensão baseado no condutor que eu escolhi. Um exemplo fica mais fácil de entender essa equação. Observe o seguinte agora. No nosso exemplo que estava calculando o CCM2, nesse exemplo aqui, nós calculamos um condutor de 240 milímetros quadrados. Tá? O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma condição de antes. Eu vou acrescentar agora a informação da distância, que eu não tinha considerado ela, e a minha queda de tensão máxima admissível. Tá? Então, vamos lá. Eu sei que a minha carga tem um fator de potência de 0,81. Eu sei que a distância entre o quadro de força até chegar no CCM2 é de 50 metros, 150 metros, não está faltando aqui um. E eu tenho que garantir que no mínimo a queda de tensão seja de 4%. Qual foi o condutor que eu escolhi? Cadê ele? 240 milímetros quadrados. Eu tenho agora que buscar a informação desse condutor de 240 milímetros quadrados para inserir na minha equação e verificar qual é a queda de tensão que esse meu condutor vai provocar nessa distância com esta carga. Onde é que eu vou achar a informação de R e de X deste meu condutor? No próprio site do fabricante, nós vamos encontrar essas resistências e reatâncias. Eu fui aqui no site da Prisma, né, fabricante condutor. Eu peguei aqui o condutor de 240 milímetros e eu sei que a resistência é 0,94 e o XL é 0,98. 0,098. Vou colocar agora essas informações na minha equação. Então, eu sei que é raiz de 3, a corrente da carga, que é 476,52, a distância, que é de 150 metros, lembrando que faltei colocar 1 aqui, né? De 150 metros, a resistência, o meu XL. Esse cosseno θ é o fator de potência, então 35,9 é o fator de potência, dá um cosseno de 0,81. Eu coloquei aqui apenas para colocar o número do cosseno no seno. Então, eu tenho o cosseno de 35, o seno de 35. Eu vou dividir pela minha tensão trifásica, né, porque é uma equação, eu estou falando aqui no meu sistema trifásico. E agora o que deu? Quando eu uso esse condutor, quando passa essa corrente, a tensão que chega aqui no CCM2 vai ter uma queda de 4,35. Só que eu tenho que garantir que a tensão máxima seja de 4%. O que aconteceu? Esse condutor não vai atender esse critério de uma queda de tensão no máximo 4%. O que é que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que testar um condutor com bitola superior. Porque esse de 240, com a distância de 150 metros, passando uma corrente de 476,52, vai ocasionar uma queda de 4,35%. Como é que eu faço agora? Eu escolhi um condutor de 240 milímetros. Eu vou agora testar um condutor de bitola superior. O próximo é o de 300 milímetros. Quais são as características dele? De resistência e de XL. 0,078, 0,097. Volto para a minha equação, insiro esses meus dados e qual foi o resultado? A queda de tensão é de 3,91% em um condutor de 300 mm², numa distância de 150 metros, com uma corrente de carga de 476. O que eu vou fazer? Eu vou escolher agora o meu condutor de 300 mm². Então, no critério da queda de tensão, no critério da capacidade, o mínimo era 240, mas para garantir nessas condições que eu tenho uma queda de tensão de no máximo 4%, eu já pulei para o próximo e escolhi um condutor de 300 mm².